Opa, pessoal, ler aqui. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre One Punch Man, terceira temporada. Eric Arcten, por que One Punch Man ficou tão feio, né? E a ironia do destino é que eu voltei a acompanhar One Punch Man só nessa terceira temporada porque ele tá feio. Se você é amante de animação, conhece um pouquinho sobre indústria, às vezes o caricaturalmente feio te chama mais a atenção do que algo mediano. Tipo, eu não quis assistir a segunda temporada porque tava comum e eu quis assistir essa terceira temporada porque tava muito feio. Pô, tipo, às vezes o riso involuntário de uma cena que foi feita é mais engraçado do que uma piada bem elaborada. Ver lá o samurai com o coque cortado no meio, eu ri demais, né? Claro que eu tô rindo da obra. Meio sacanagem, mas isso é porque One Punch Man, pra mim, por que eu assisti One Punch Man? Porque eu gostei de One Punch Man. Qual é o apelo da obra, né? As obras têm seus apelos, seja universais ou seja pessoais, que é você olha a obra, o que te faz querer continuar assistindo a obra, né? Tipo, por exemplo, se isso piorar, mas isso manter, que seria o equilíbrio dos apelos daquilo que você gosta na obra. Tipo, tá tudo bem, essa obra não tem uma animação tão boa, tá tudo. Não, essa obra tem que ter animação boa, senão não vou querer assistir. Essa história ficar, que é aquilo que você mais vê como importante nesse tipo de história. E o apelo de One Punch Man, pra mim, era animação estupidamente bem feita. As piadas eram legais, mas nada que me. Oh meu Deus. Desenvolvimento de personagem. Não, era animação. Era ver algo excepcionalmente bem feito. E quando isso não foi feito e veio a segunda temporada, que só era comum, o apelo morreu, eu não tive vontade. E a minha vontade nasceu na terceira temporada, exatamente para ver esse tipo de coisa. Lê. E por que você tá querendo ver algo feio e o medíocre você não quis ver? Por quê? Porque eu sei que, muitas vezes, por mesmo sendo contraproducente de você pensar, Dragon Ball, episódio 3 ou 5 foi um dos melhores animadores que fez, mesmo ficando um lixo. Ou 9 grávidas não fazem um bebê em um mês, que é, às vezes, atrás de um anime muito mal produzido, é onde se está escondido o maior de todos os esforços. Por quê? Porque a gente viu, né? Eu não vou levar isso como verdade, mas viu o projeto que vazou dentro do episódio, que o pessoal recuperou e parece que tinha 2 semanas pra fazer cada episódio. 2 semanas. Então, vai por mim. Não existe isso de animador preguiçoso. É uma profissão que até quando sai ridículo, como essa temporada, pode ter certeza que às vezes o crunch foi filha da puta. Então, tipo, eu dou mais chance pro anime muito mal feito assim, nem que seja só pra dar uma risadinha dele, do que às vezes pro anime que tá só sendo mediano. Dado esse viés de esforço humano, né? Basicamente esse é o ponto. Meio loucura, mas bora ver aqui. E eu tenho outra coisa também, que aí é um agravante, que é a JC Staff. Eu sou gado do estúdio porque tem muita obra que eu gosto deles. E muita obra que eu não posso ser o carinha do a animação tá feia. Tá cheia de animação. A JC, ela tem umas animações legais, mas as minhas favoritas, a animação é competente para não dizer medíocre, para não dizer abaixo da média. Mas é aquilo que eu te falei, na obras que o apelo dela em certa característica é tão bom que, beleza, a animação podia ser incrível. Toda animação, se fosse incrível, seria uma boa animação. Mas como há obras que há apelos diferentes, eu vejo uma boa animação ser um extra do que algo necessário. Eu sei que isso não é, oh meu Deus, mega bom de se ver. Toda obra seria legal. Mas há obras que eu não consigo dizer que eu não amo a obra porque ela tem uma animação medíocre. Porque os apelos dela são super efetivos em mim. Então bora lá. Em 3, tá feio pra caramba, é chovendo molhado. Todo mundo que viu essa pérola já sabe disso. A pergunta que eu acho Cara, e é bizarro que acho que um Punch Man nessa terceira temporada tá sendo mais comentado do que na segunda, velho. Bizarro a gente pensar assim. Tipo, bizarro por quê? Como eu já falei. Bizarro porque é a rede social e a exponenciação do bizarro. Tanto bizarro é que é aquela coisa de que os apelos das obras são muito incongruentes com o que elas se tem. Lê por quê? É aquilo que eu vi falando de que para uma obra ter sucesso, ela não precisa ser boa. Ela não pode ser ruim. E o problema é exatamente quando obras ruins ganham destaque. E é muito diferente isso. Tipo, uma coisa é você não gostar da obra, porque ela não tem a qualidade que você gostaria, mas você não consegue falar que ela é ruim, você pode falar que ela é fraca e blá blá blá. E uma obra que ela é objetivamente ruim, pra cacete, né? Que é o caso dessa terceira temporada. E por que então One Punch Man 3 existe? Porque existe primeiro. Porque se existe um amor construído, então existe diferente um ruim que se torna ruim de um ruim que é ruim. acho muito mais interessante é o porquê. Por que uma obra gigante e consagrada como One Punch Man foi largada às traças desse Ai, que frame horroroso! É tão bom, é tão maravilhoso, cara. Eu ri mais com a terceira temporada do que com a primeira. Cara que é rindo do anime, mas mesmo assim, tipo, é um estudo de caso maravilhoso do caso do bizarro, né? É o The Room do... É o The Room dos animes. jeito? A maioria das pessoas tem jogado Eu vi, assim, um anime bizarro, quando o One Punch Man corre lá, velho, tava só rindo.
rindo e rindo. E não é um sorriso amarelo, é um que pariu, olha o que o cara meteu. Tipo, beleza, a verdade é, esse anime vai ser um lixo. Vai ser um lixo, essa é a verdade. Então eu vejo, mano, olha o que os caras estão inventando pra economizar. Só faltava, tipo, muito bom, mano. Até porque eu falo isso? Porque economia de recurso, que é economia de quadros, que é economia artística, é a alocação emocional em momentos de animação, é uma das belezas da arte. Então, você pode ver um anime onde ele é 100%, tipo um filme. Você pode pegar um anime que é tipo um filme, que ele é lindo e maravilhoso do começo ao fim. Miyazaki, blá 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 blá, Estúdio Ghibli, blá blá blá. Mas vai assistir aquele anime de temporada que ele é comum. Mas o anime, ele brilha na direção de arte. Ele brilha nos textos contemplativos. Ele brilha aonde ele precisa daquele viés emocional, a animação fica competente. Ou no momento mais importante da obra, a animação fica boa. Isso é um tipo de beleza. Então quando eu vejo um anime onde ele consegue equilibrar bem os seus recursos, eu vejo isso como muito belo. Então eu não tenho um bom fixo de que a obra tem que ser perfeita do começo ao fim. Então, tá, tem um episódio aqui que tá mais lento, tem aqui uma luta que não foi tão bem feita, mas você saber alocar bem os seus recursos é bem feito. Lê, hipócrita. O que isso é diferente de Dragon Ball Super, que você vive reclamando? Existe uma diferença da alocação importante de recursos, diferente de reset de percepção, que é você faz um bando de lixo o anime inteiro, e apenas no momento emocional você coloca uma animação decente, que é o Torneio do Poder, nas lutas importantes. Então é diferente, onde você aloca para você entregar uma experiência consistente do começo ao fim, com pontos emocionais bem feitos, do que uma merda que tem um momento bom. É muito diferente. Então, que é o caso da segunda temporada, que é o caso da terceira temporada. Da culpa do diretor do anime e nos animadores envolvidos. Porém, os motivos que levaram One Punch Man a virar essa bicheira aí são muito mais complexos. Antes de entender como o anime ficou tão ruim, a gente precisa entender como ele já foi tão bom. Então nesse vídeo, a gente vai passar pela linha do tempo completa da produção do anime de One Punch Man. Vamos descobrir o porquê a primeira temporada funcionou tão bem, porquê a segunda decaiu tanto e o que é que tá ocasionando o apocalipse dessa terceira. Dito isso, bora começar com a era de ouro do anime de One Punch Man. A primeira temporada de One Punch Man foi feita pelo estúdio Madhouse, e eles selecionaram o talentosíssimo Yujiro Fukushi como produtor de animação. Esse cara não era apenas o melhor produtor da Madhouse, ele é um dos maiores produtores da indústria de animes. E isso já foi um dos elementos chaves pro sucesso dessa obra. O produtor de animação é um dos fatores mais importantes pra gente saber se um anime vai ter uma animação top ou se vai ser uma tranqueira. Isso porque ele é a pessoa que vai montar o time pra trabalhar no anime. Ele escolhe o diretor, os animadores, quem faz o storyboard, tudo que você pode imaginar é ele que escolhe. E como a maior parte dos animadores no Japão é tudo freelance, o produtor de animação precisa ter um bom networking. Sem isso, não importa se você tá dentro de um estúdio grande ou não, você não consegue montar. Você tem dinheiro infinito ou não? Tempo infinito ou não? Um time que presta. Aquilo, 9 grávidas não fazem um bebê em um mês. Sem ter conexões. Guarde bem essa informação porque ela vai ser muito importante no decorrer do vídeo. Esse produtor aí acabou trazendo pro projeto o Shigo Natsumi pra assumir como diretor, e ele foi uma outra figura central pro sucesso do anime. Esses dois eram basicamente o Saitama e o Genos da vida real. Tanto o produtor quanto o diretor tinham uma coisa... O tapanho não faz nada? Zoeira, brincadeira. Que nenhum dinheiro no mundo consegue comprar, meu bruxo. Uma rede de contatos absurda com vários animadores lendários. Boa parte do time da primeira temporada eram amigos e conhecidos tanto do produtor quanto do diretor. Uma equipe que foi formada ao longo dos anos de network. Um desses exemplos foi o Yutaka Nakamura, um animador lendário do estúdio Anime Torotoro, mas que é mais conhecido pelo trabalho frequente que ele faz junto ao estúdio Bones. Ele é conhecido por ter criado sequências icônicas em Fullmetal Alchemist, Mob Psycho. Mob é uma prova viva da consistência da obra, né, mano? Que também é do mesmo autor. Se brincar, não tem metade do apelo do One Punch Man. É aquilo que... A teoria básica é... O pessoal decidiu, em One Punch Man, o pessoal decidiu esperar, se arrependeram e mandaram continuar a toque de caixa. Essa é a minha teoria. Eles queriam esperar, porque levou 4 anos até pra cacete, pra segunda temporada, mas eles se arrependeram e mudaram os planos. Seja porque talvez não tinha sido planejado a segunda temporada, seja talvez porque eles perceberam que o hype tava diminuindo e blá 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 blá. My Hero Academia e até mesmo Cowboy Bebop. Essa primeira temporada não foi um projeto corporativo típico. Ela foi um verdadeiro alinhamento de planetas por conta da quantidade de talentos de alto nível que estava envolvido ali. E ao contrário do que muita gente pensa, os caras não tinham muito dinheiro não, viu? O próprio Shikashi Kubota, o character design da série, disse na época que o orçamento que eles tiveram era bem modesto. E mesmo assim, eles entregaram uma coisa de altíssima qualidade. Pra você entender a magnitude do que aconteceu aqui, o melhor paralelo que eu posso usar é com Chrono Trigger. Todo mundo conhece essa história.
história. Pra fazer esse jogo, juntaram 3 figuras lendárias da indústria de entretenimento japonesa: o criador de Final Fantasy, o criador de Dragon Ball e o criador de Dragon Quest. Uma reunião de talentos tão rara e que criou um jogo tão bom que foi quase um sonho se tornando realidade, ficando conhecida depois como o Time dos Sonhos. E assim como o Chrono Trigger reuniu o Dream Team dos videogames, a primeira temporada de One Punch Man também foi um verdadeiro time dos sonhos da animação. Uma reunião raríssima de talentos que se deu por conta das conexões do produtor e do diretor. Então o que realmente fez a primeira temporada brilhar não foi um cheque gordo dado por algum engravatado, como muita gente pensa, mas sim uma reunião de pessoas altamente talentosas, apaixonadas, que se importavam muito com o anime e que tinham as condições de trabalho mínimas pra entregar aquilo. Porém, a partir de agora, meu bruxo, nós vamos... É tipo alinhar as estrelas. Esse é o ponto. E é difícil fazer isso depois. Essa é a coisa, porque quando você faz esse tipo de coisa, muito provavelmente eles encomendaram uma temporada só. E eles já tinham outros compromissos. Porque esse time, que você pega esse time específico pra se fazer, eles não foram nem sequer pro mesma obra. Eles tinham obras diferentes. E como eles meio que, entre aspas, se sacrificaram em One Punch Man, fizeram até mais do que era necessário, vamos pensar assim, é uma alegoria. Que eles levaram 6 meses para fazer One Punch Man. Só que eles são animadores foda. Eles são animadores que eles têm, dentro da média geral, um poder de decisão maior. Um diretor que só pega um anime a cada 2 anos. Eles podem, eles o são. Então o que acontece é exatamente que eles já tinham outras produções. E eles não vão, tipo, então é só esperar. Quanto tempo que você vai esperar? Sabe por quê? Porque o cara não vai ficar 6 meses, vai ficar 2 anos na outra produção. Porque ele não vai se matar pra fazer igual eles fizeram em One Punch Man. Né? Eles não vão entrar pra fazer o crunch. Que é o tipo de coisa que quando você já é gigantesco da indústria, quando você já é consagrado, você consegue se fazer. Entendeu qual o ponto? Vamos iniciar o princípio das dores. Ou talvez eles queriam que o mesmo dinheiro fosse da primeira temporada, eles falaram não. A gente fez isso daqui pra mostrar como a gente é bom, mas agora a gente quer o trabalho, o dinheiro condizente. Eles falaram não, tem muita coisa que a gente nunca vai saber. Vários motivos que podem ter acontecido. Quando a primeira temporada de One Punch Man acabou, entrou em ação o verdadeiro satanás da indústria de anime moderna, meu bruxo: o comitê de produção. Eles são o grupo de empresas que investe dinheiro pra fazer o anime. Ele é composto por gravadoras, empresas de action figure, editoras. Cada um coloca um pouco de grana pra caso o anime flop, o que acontece com bastante frequência, o prejuízo seja diluído. E daí é aquilo, né? Quem paga mais, manda mais. E no caso de One Punch Man, quem tem mais influência é a dona Bandai. Depois do sucesso monstruoso da primeira temporada, o comitê de produção do anime queria a segunda temporada o mais rápido possível pra farmar em cima do sucesso da obra. Só que havia um pequeno problema nisso daí. Toda a equipe da primeira temporada já estava comprometida com outros projetos. Gente competente nunca fica sem serviço. Mas aí você pensa, é só o comitê de One Punch Man entrar na fila e esperar esse pessoal ficar livre de novo, não é? Meu bruxo, quem dera os engravatados pensassem desse jeito. One Punch Man tava no auge da popularidade. Eles não queriam esperar, eles queriam lucrar mais e o mais rápido possível. Então, ao invés de esperar a equipe original, o comitê decidiu fazer a maior cagada pros fãs de One Punch Man. Eles tentaram continuar o sucesso da primeira temporada sem a equipe que fez esse sucesso acontecer. Logo, eles procuraram um estúdio que produzisse um anime no prazo insano que eles queriam. E aí apareceu quem sempre aparece quando um anime a toque de caixa precisa ser feito: o infame estúdio conhecido como JC Staff. Falar mal dos Gold não, esses cornos. Eu não vou mentir não, que eu sou meio, né, fanboyzinho desse estúdio, porque as minhas obras favoritas estão nele. A maioria das minhas obras favoritas estão nele. Eu amo muito obras, né? E eu gosto muito desse estúdio. É sacanagem o que eu vou falar. Porque eles conseguem saber a qualidade média que a obra necessita e não entregam a mais. O que não é bom, mas também não é ruim. Vamos dar um exemplozinho aqui? Vamos lá pro JC. Essa obra aqui, por exemplo, que também é da JC Staff, que é basicamente um slideshow super funcional. Eu me diverti demais e eu digo, ele ser slidezão travado complementa a experiência. Se você quer saber o que eu tô falando aqui, qual é o sentimento mais ou menos, você pega aqui 3 episódios da primeira temporada desse anime. Aí você tem Toradora, Kageyama-sama, Golden Time, Prison Squad. Ai, que anime sequelado. Mano, olha o tanto de hit que isso aqui tem na indústria. E olha aqui o que poderia ter sido a segunda e terceira temporada. Claro. Mano, a animação da Bodega é maravilhosa. Claro que eles têm mais um negócio de podezão, né? Eles têm esse negócio de podezão, Power Fantasy, mas ainda assim é legal. O Dungeon Ideai também tem uma boa animação. Só que você percebe aqui que tem aqui Psyche, que não tem uma animação mega incrível. Aí tem isso aqui que tem uma animação nhé. Aí você tem aqui Shokugeki no Soma, também tem uma animação média. O que significa cada história, para ela passar o que precisa passar, ela precisa de uma qualidade média. E eu acho que o estúdio, ele consegue bem essa qualidade média que a história precisa. Claro que, pelo amor de Deus, o excelente sempre será excelente, mas a gente está no mundo real. A gente está falando sobre trabalho, a gente está falando sobre apelo. Às vezes, a obra ter a qualidade boa para se fazer, o seu recurso inteligente dentro da sua característica, é o que você precisa. E isso é um tipo de beleza. Não tão belo quanto excelente, mas ainda um tipo de beleza. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui?
É tipo você dizer que o vídeo do Ghibli, porque o menininho que tava correndo lá tava, em vez de ser de 24 traz 18, tá mais feio do que quando tava 24. Tá vendo qual é o ponto? Ou o frame intercalado com movimento de 3 passadas ao invés de 4. Há tipos de beleza que você consegue perceber dentro da própria economia. E Azukamaru, olha o tanto de hit que tem aqui. E um dos meus animes favoritos da minha vida, que é, tenho certeza que tá por aqui. Lá de bolsa qualquer coisa. Cadê, pô? Aqui, ó. 3D. Por quê? E um dos animes. Nossa, um dos melhores animes romances de todos os tempos. Exagerei, mas ele é maravilhoso, esse anime aqui. Lindíssimo, ártico, maravilhoso. Aqui da JCSTF. O Tena, super importante. Que a gente não pode ser o Zezinho plástico de brilhinho, né? A mais na animação. Esse aqui, ó. Essa bosta aqui também é boa também. E Nodame Cantabile. Como eu amo esse anime. Puta que o pariu. E a produção dele é medíocre. Tudo dele é medíocre. Tudo. E ele ainda é maravilhoso. Então eu vejo muita beleza dentro dessa mediocridade da sua produção. Você ter momentos espetacularmente lindos. Porque às vezes o bom é contraste. Então um anime que tem uma animação bela, do começo ao fim, às vezes não vai ter aquele pique emocional de animação competente que se torna bela. Claro que a gente não tá no mundo dos sonhos. Você tem esse lixo aqui porque eles farmam mesmo. Eles farmam, tá vendo? Olha a inconsistência da nota. 4, 8, 7, 8, 8, 7, 7, 5, 5, 7, 6. Então qual é o problema? O Nodame Cantabile ou One Punch Man? O Nodame Cantabile, ou... Se bem que Toradora tem um momento de luta mais foda do que muito anime de romance. Mas o que eu tô querendo dizer é... Não podemos condenar 100% a produção competente. Que é tipo a segunda temporada. Que é competente entre aspas lá. Você percebe que tem alguns frames tortos. Você percebe que tem momentos emocionais que precisavam de uma animação melhorzinha. Não incrível, mas melhorzinha. Que é aquilo que eu falei de você ter a qualidade que a sua obra precisa para se fazer. Não a qualidade... A melhor qualidade que você consegue fazer. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Nossa, Ale, falando tudo isso pra defender anime medíocre. Sim, eu vou defender o estúdio um pouquinho, mas não que o estúdio tá fazendo é o certo. É aquilo que eu falei. Uma coisa é Nanatsu da vida. Uma coisa é Pokémon Company da vida. O estúdio não vive apenas do horroroso. O próprio estúdio tem obras boas. O que você pode reclamar? Puxa, a obra boa poderia ter sido a terceira temporada de One Punch Man. Essa tá vendo qual ponto? Pô, você pegar uma animação assim pra uma obra que necessita de movimento, porque a animação não é só movimento, a animação não é só ação, há mais coisas na animação, né? Então eu recomendo aqui essas duas recomendações pra vocês. Zoeiras à parte, pessoal, a qualidade desse estúdio não é tão bicheira quanto a galera fala não, tá? Eles têm bons animes e bons artistas na folha de pagamento deles. O problema desse estúdio é o volume de projeto que eles aceitam, meu bruxo. Eles pegam tanta coisa e ao mesmo... Isso é verdade, aí não tem como passar pano não, é aquilo que eu falei. Uma coisa é você... Deixa eu pegar um anime... Dane, é que eu não queria usar toda hora os mesmos exemplos. Mas como eu sei que ninguém liga, que ninguém assiste os vídeos, acho que eu vou usar mesmo assim e dane-se, né? Quem já sabe, não, de novo, não aguento mais. Esse anime, Futanari no Solo Camp, só que esse daqui é uma obra de apelo, que é o quê? A produção dela não é boa, a direção de arte dela não é boa, é um anime competente pra ruim, só que os apelos dentro da escrita e dos personagens compensaram pra mim. O hobby não usual de acampamento, as informações dadas desse anime compensaram a baixíssima qualidade ao ponto que eu consegui me conectar apesar da qualidade ruim. Mas não dá pra te dizer sobre esse anime aqui. Cadê? Outro anime ruim, esse aqui, ó, esse aqui. Mano, não tem nem movimentação direito nesse anime. Só que a direção de arte, a composição, a decupagem é muito bem feita desse anime. Então imagine você falar que esse anime aqui, ele é feio, que esse anime, ele é mal feito, que não vale a pena você ser assistido, porque em um dos aspectos que se faz a animação, ele é medíocre, entendeu? Sabe por quê? Porque aí você pode acabar perdendo a capacidade de perceber a direção de arte. Você acaba ficando plástico, que só consegue ver movimento e linhas de ação. Você não consegue ver a composição das cores, a composição da ação, do áudio, da decupagem, da direção, da orientação, né? Se eu falasse para você estudar, para você entender 100%, pesquisa A Morte do Cinema. No cinema. Porque você não fala de anime, que é mais fácil, né? Tem mais artigo em português e traduzido de cinema, que é uma arte com mais tempo e que tem mais apreço acadêmico. A Morte do Cinema e A Morte do Cinema Mudo e A Morte do Cinema sem cores, né? São artigos e textos de críticos menorzinhos que você vai entender do que eu tô querendo falar, né? Toda arte tem aquilo que se diz definidor dessa arte. A gente tá indo pra animação, porque eu não vejo tanto problema,
Mas é aquilo, se eu puder elogiar uma boa animação, um anime que é só animação, né? Tipo um Kimetsu, e um anime que não tem essa animação, mas ainda consegue competir só porque ele tem outros apelos, a gente tá aqui. Um tempo que na maioria das vezes não dá pra manter a qualidade. Parece até que os caras estão passando fome de tanta coisa que eles pegam, tá ligado? Só pra você ter uma noção, o produtor dessa segunda temporada foi o Atsushi Fujishiro. E diferente do produtor anterior que trabalhava em um projeto a cada 2 anos, esse mano aqui só em 2019 tava trampando em 4 animes simultaneamente. Bicho, é impossível manter a qualidade desse jeito. Olha a qualidade média, ó. Cada 2 anos, esse mano aqui só em 2019 tava trampando em 4 Realmente, eles não teve tratamento de mob. Não teve tratamento de mob. E aquilo que eu falei, eu ainda acho que eles queriam manter a qualidade, mas quando eles viram, pô, não dá pra gente ficar esperando mais esses caras, não. Não dá pra gente ficar refém deles mesmo, que seria o certo. Manda pra outro estúdio aí. animes simultaneamente. Bicho, é impossível manter a qualidade desse jeito. Mesmo que a JC Staff tenha bons profissionais, eles normalmente estão sobrecarregados. Então nem sempre eles conseguem alocar os melhores artistas nos projetos ideais. Somado a isso, esse novo produtor tinha uma rede de contatos infinitamente mais modesta comparadas ao produtor anterior, o que não possibilitava as melhores escolhas para montar o time. Essa limitação de network o levou a escolher como diretor o Shikara Sakurai, um cara que é experiente, já trabalhou em bastante coisa, mas que não se comparava ao diretor anterior. Ele é bem mais fraquinho nesse quesito. Com todos esses fatores, era impossível replicar o nível de excelência da primeira temporada. Então a gente teve ali uma segunda temporada que ficou bem mequetrefe. Mas agora você pensa... A segunda temporada, em aspectos gerais, dá pra se dizer que ela é competente pra baixo. Mais uns 6 mesezinhos ela ficava competente pra cima. Porque é isso que eu acho, porque foi 4 anos, é muito tempo. Dava pra se fazer um anime mediano pra cima. Mas ele ficou mediano, se brincar mediano. Ok, a segunda foi feia, mas com 6 anos de diferença entre a segunda e a terceira, eles vão conseguir caprichar, né? Hoje, com a terceira temporada em andamento, a gente vê que não mudou bodega nenhuma, né? Na verdade, piorou. O estúdio e o produtor continuam os mesmos. E esse tempo todo de uma temporada pra outra não foi gasto com One Punch Man. O produtor trabalhou em 10 outros animes nesse intervalo. Ou seja, menos tempo ali pra trabalhar no coitado do One Punch Man. Só que a situação deu ali uma piorada comparado com a temporada anterior, porque o diretor Sakurai pulou fora. Então, como novo diretor, colocaram o coitado do Shinpei Nagai. Essa escolha específica mostra o quanto a produção desse anime tava com dificuldade de encontrar um novo diretor. Puxando ali a capivara do cara... Foi por causa... Se eu não me engano, exatamente da repercussão, né? Da repercussão, do tempo, dos problemas de produção. Se eu não me engano, tinha vazado, né? Que nessa parte aí, o pessoal tinha tipo 2 semanas. Vazou, acho que no último episódio, que tinha lá um storyboard por baixo. Os caras tinham 2 semanas pra produzir o episódio inteiro. Puta que o pariu. Cara, a gente percebe que, infelizmente, ele não tinha o currículo pra dirigir uma obra com as particularidades que o One Punch Man tem. Pra começar, que o cara nunca tinha comandado uma série de anime de 20 minutos. O quê? Pois é, meu bruxo, o histórico dele é de animações mais curtas, anime de 5 minutos, tá ligado? Além disso, o foco da carreira dele até esse momento não eram obras de ação. Eram as comédia romântica, uns eti meio duvidoso e até uns rentões ali no meio, tá ligado? Ele mesmo veio em público e admitiu que não tinha experiência com projetos no naipe do One Punch Man. E o que mais complica a situação dele é que o Nagai não faz parte do clube do Bolinha. Como nós vimos na primeira temporada, os animadores top de linha costumeiramente se ajudam, trocam favores, se chamam pra outros projetos, criando ali uma rede de confiança e camaradagem entre si. Mas o Nagai não faz parte dessa panela. Ele não tem contatos, relações, amizades com animadores lendários. E o produtor de animação, que é o cara que realmente precisa se preocupar com essas coisas, também não tem lá muitos contatos. E ainda por cima tá abarrotado de projeto, tendo que gerenciar os poucos contatos que tem. Isso tudo deixa o coitado do Nagai refém dos artistas internos do próprio estúdio e também de terceirizações vindas da China. Então o Shinpei Nagai é o cara no pior cargo possível, no pior momento possível e com o menor poder possível. Ele não tem o currículo ideal pra isso aqui. Ué, Eric, mas se a coisa tava tão feia e o cara sabia que não tinha o que era necessário pra assumir esse cargo, por que foi que ele aceitou, hein? Nossa, olha que papinho pra... Olha que papinho pra justificar hit. Vai se ferrar, velho. Porque ninguém tava aceitando. E você vai descendo até o cara que fala assim. Esse é o problema, velho. O pessoal faz... Isso é muito desumanizador. Porque, pô, como eu falei, animador não é preguiçoso, pô. 90% das animações que são ruins não é porque o animador não é você que é preguiçoso, que faz seu trabalho com a barriga. Não. O animador é aquele cara que não tem tempo. Que o trabalho dele é estressante. Que ele... não tem as melhores condições de trabalho possível, que ele não tem tempo suficiente. Não é esse o ponto. Não, então não personifique os problemas do mundo a partir dos seus problemas, tá? Tipo, se fosse eu, não é tipo, a animação tá ruim porque não é Flame. Não pega a porcaria da estratégia de Flame, de briguinha da internet, de putaria, essa sacanagem que o pessoal fica fazendo. Tipo, eu não entendo de como é a produção de anime, então eu acho que é só pouco caso. Aí, pouco caso de quem? Aí vai atacar produtor, vai atacar animador, vai atacar seiyuu. Vai se foder, né, porra? Nada justifica atacar. Mas uma coisa é... Lê, mas você fala isso, mas é porque é a obra da minha vida. Mano, eu já cheguei nesse ponto, tá? Eu já tive isso. Eu já tive obras que o final ruim da obra, eu não consegui dormir. Eu fiquei deitado sem conseguir dormir, puto, indignado. E eu fui trabalhar... virado porque eu não conseguia dormir de tão indignado que eu... Não, isso aconteceu recente, pô. Isso aconteceu recente.
com... Onde é que fica essa bodega? Onde é que fica? Aqui, ó. Knight of Sidonia. Mano, que final merda. Vai se ferrar. Que negócio mal feito. Que negócio ruim. Eu terminei isso daqui e, mano, a vontade de chorar, tipo, gigantesca, pô. Tipo chorar de frustração. Mas o que isso justifica eu ir achar o produtor, pegar aqui. Pegar o produtor. Vou lá aqui, cadê o estúdio? Vou aqui no estúdio e ataca os caras. Não faz sentido, né? Não faz, né? Porque uma coisa é o seu sentimento de frustração. Outra coisa é aonde você aloca, aonde você direciona. Eu acho maravilhoso que o pessoal... Vai se ferrar, é muito filho da putagem, né? Um monte de anime, sabe? Um Boku no Hero que é literal sobre você alocar o seu ódio de maneira racional, mesmo alocar bem os seus sentimentos, e você não consegue fazer isso. É bizarro, né? O pessoal não aprende mesmo, né? Não aprende, tipo, eu vou atacar. Mano, tira um print da animação ruim, dropa, reclama no Twitter e vai embora, pô. Ou melhor, ignora. Não é melhor? Tipo, vai dormir, pô. Lida com isso. Aquilo, né, meu bruxo? Além do cara precisar pagar os boletos, o principal motivo provavelmente é a boa e velha troca de favores. O Nagai foi escalado não porque ele era a melhor opção, mas porque era o que tinha, tá ligado? E ele aceitou mesmo sabendo das dificuldades, porque a troca de favores e o networking valem muito mais do que qualquer... Lê, mas você fala isso porque então a gente tinha que aceitar. Mano, uma coisa é reclamar, filho da puta. Uma coisa é reclamar. Tem que reclamar mesmo, foda-se, reclama. Exija. Pode reclamar, à vontade. Tá frustrado? Externalize a sua frustração, mas não use a sua frustração como arma. Não acredite que eu tenho que falar algo tão básico. E o pior de tudo, às vezes é adulto, não é criança que tá fazendo essas merda. É adulto, é adolescente que já devia saber disso. Qualquer tipo de dinheiro nessa indústria, meu bruxo. A primeira temporada só saiu incrível daquele jeito. Não personifique como se o mundo tivesse um vilãozinho, que ele é o vilãozinho lá com bigodinho fazendo pra você atacar. As coisas são mais complexas, as coisas são mais multifatoriais. Então, não veja um rosto que você consiga personificar como o vilão que está antagonizando a sua felicidade para você atacar. Pelo amor de Deus. Porque o produtor e diretor tinham uma rede de contatos muito grande. Então fazer networking nessa indústria é fundamental. Muitas vezes compensa você trabalhar naquilo que você não quer apenas pelos contatos e favores que você vai ganhar com isso. E provavelmente foi o caso aqui. Com todo esse contexto dado, a chance de sair algo bonitão feito a primeira temporada era zero. Mas a gente não imaginava que o negócio ia ficar uma bicheira tão grande como tá saindo, velho. Você vê que a coisa tá feia quando uma... Por quê? Porque o One Punch Man, vamos ser sinceros, o One Punch Man, ele colecionou a burrice da fandom. Que é o quê? Primeiro, é o traço do Murata. Tá parado a bodega aqui, ele não tá animando. Né? Então, leia o que significa. Vamos lá. Eu tenho certeza que você já viu uma cacetada. Vamos lá. Baba Ovo de Fate. Né? Vamos lá. A gente pega aqui anime que é feito assim de projeto e blá blá blá. Anime que você pega que são coisas assim, que são projetos de fã, por exemplo, aqui, ó. Esse anime aqui. Que o pessoal faz o melhor, que é incrível, blá blá blá, que são os projetos mais arte. A gente sabe disso, né? Não falamos sobre isso, ó. Tá vendo? Ó? O pessoal dá o melhor, blá blá. Mas existe também o fanzinho de GIF. O fanzinho, a animação foi feita pra você ficar pausando e vendo partícula. Que eu mando você ir pra puta que o pariu, me perdoem. Que é o fanzinho de Fate. Fate jogou muito isso. Que é o quê? Que é o estilo de escola de animação que preza tanto pelo belo que eles arcam com todas as consequências pra esse belo. Que não é nem característica de filme, por exemplo. Que às vezes muito filme tem isso. Cowboy Bebop não tem isso. Essas coisas. Que é o quê? Que é literal pra pausar. Se você pausar aqui, vai ficar bonitinho. Eu vou vir aqui. Ó, tá pausado, bonitinho, pausado, bonitinho, pausado, bonitinho, pausado, bonitinho. E esse é o estilo de animação que tá sendo comparado com isso aqui. Tá vendo com o ponto? Dono, do que você tá falando? Nem se fosse o time dos sonhos, isso aqui iria acontecer. Sim, não ia. A diferença é que talvez a gente tivesse um impact frame com mega qualidade, mas iria ter simplificação na animação para você poder ter movimento. Que adivinha? O seu baba em Fate, mas no... Caralho, um Fate teve isso e o pessoal chiou. O Fate é até mais bonito. Foi o Apócrifa? Fate. Teve algum Fate que teve isso. Foi o Apócrifa? Foi o Apócrifa? Não foi o Apócrifa. Não foi. Que teve um Fate que usou da estratégia de na hora da movimentação... Aqui! Não foi isso aqui não. Que na hora da movimentação, você simplifica os designers dos personagens para que a movimentação que você está animando fique mais óbvia, não fique poluída e também facilite na própria movimentação e na animação. E tinha gente reclamando. Pausei e ficou feio. Sim, você pode achar isso bizarro, mas sim, existe gente assim que manja tão pouco, que vai usar a formulação do gosto como a animação foi feita para pausar e ser bonita. Filho da puta. Entendeu? Por quê? Você pega aqui, por exemplo, Naruto, ó. Tá vendo aqui a simplificação? Diminui a característica das cores.
Aqui, ó, Naruto, ó. Você pega aqui, ó, simplificação, tira a paleta de cores, dá ênfase no movimento, dá ênfase na distorção para a animação ter uma fluidez na movimentação. Ou seja, não é feito para pausar. Aquele frame do Sasuke dando Katon é um frame que não é feito para pausar, entendeu? Isso aqui é culpa dos fãzinhos plásticos que veio da internet? Sim, é exatamente, você vê assim, você fala, ai, feio, feio, sendo que, tipo, parabéns. Não existe apenas um tipo específico de animação. Existe esse tipo aqui de animação, movimentação, animação mais realista, existe coreografia realista, existe coreografia de distorção. Então, existe beleza nesse tipo de animação que é feita para ser um wallpaper, e existe beleza nesse tipo de animação que é feito para ser fluido, que é feito para distorcer, que é feito para ser chapado mesmo, né? Que é feito para você entender o movimento e por aí vai. Que não é para enfiar 1 milhão de partículas, entendeu qual pontinho? Seja rápido, são escolas de animação. Disso tudo que eu tô falando, por quê? Porque a coisa mais comum é, em design de personagens para anime, você ter algumas simplificações e vai ter um bando de Zezinho reclamando disso, né? Ou seja, Lei, então você tá falando que o pessoal tá errado em reclamar? Eu tô falando que o pessoal tá reclamando com os motivos errados. Tá vendo qual ponto? Porque no mangá, isso é o impact frame. Ele não tem que se mover. Você podia ficar uma semana, o Murata podia ter ficado o tempo todo desenhando só o Genos e depois os assistentes, né? Você pega aqui os animadores e os assistentes do Murata, fazendo aqui o ambiente. Ou seja, aqui é um tipo de apelo. Por aqui não tem movimento, você não precisa apelar para movimentação. Você não precisa apelar para movimentação. Aqui você não tem cor. Aqui você não tem composição. Aqui você não tem movimento de câmera. Aqui você não tem som. Ou seja, isso daqui é uma beleza específica de mangá. É uma beleza linda de mangá. Tá vendo com o pontinho? Ou seja, existem propostas, técnicas e artes de maneira diferente. Sabe por quê? Porque existe exatamente esse tipo de anime, onde ele é feito para ser absurdamente carregado no designer. E esses animes muitas vezes não são de ação. Se você pega animação com foco em roupa, com foco em movimentações mais simples e de character designer pesado, exatamente. E claro, né? Nem por que você tá falando isso? Só pra elencar e bater nessa parcelinha do público que eu acho muito chato. A gente não imaginava que o negócio ia ficar uma bicheira tão grande como tá saindo, velho. Você vê que a coisa tá feia quando o mangá parece ter uma animação melhor que a do anime. Não dá pra defender a qualidade final do produto que foi entregue pra gente, ao menos até o momento que foi o episódio 6, né? Mas o que uma galera aí fez com o diretor Nagai foi uma baita de uma covardia. Tem um episódiozinho bonitinho, pô, lá do menininho lá. O pessoal conseguiu colocar um episódio interessante. Claro que é só reset de percepção, não tem como. Não tem como. É diferente, como eu falei lá, das técnicas de economia. Que alguém entrega. Mas não a pessoa dela, né? Xingaram tanto o cara, encheram tanto o saco dele, que ele teve que fechar a conta do Twitter. Fora que ele não é o verdadeiro responsável por essa bagunça toda. Ele é só um sintoma. A culpa... Isso é personificação. Você acha alguém pra bater e bate. Ah, eu tô com ódio. Pra quem eu vou direcionar o meu ódio? Isso é uma merda. Gente assim acha que não deveria nem viver em sociedade, mano. De verdade mesmo é... Lê, tutorial. Que se lasque, pô. Foi atacar o cara, xingar o cara, ameaçar o cara de morte, mano. Olha, é ameaça da boca pra fora. Ninguém realmente ia fazer. É o cara de Chique Bahia ameaçando o cara. E o cara tem que não acreditar, né? do comitê de produção. É o comitê que decide o cronograma, o orçamento e qual estúdio vai produzir a obra. Foram eles que não quiseram esperar a Madhouse ou outro estúdio bom ficar disponível e decidiram entregar de bandeja uma obra gigantesca como One Punch Man 2 e 3, com um prazo de produção super ridículo para um estúdio com menos talentos e que tem um histórico de estar abarrotado de projetos. Esses comitês malditos têm essa visão de mundo distorcida de que eles precisam lançar animes o tempo todo para lucrar o tempo todo, priorizando ali lucros rápidos acima da qualidade das obras. É por isso que toda... porque normalmente isso funciona, né? Essa é a merda. Lê, qual é a diferença do que você falou para o que ele tá reclamando aqui? Sintetizando só para não ficar aparecendo. É porque existe economia inteligente e economia burra. Existem obras que têm apelos mais simples e existem obras que têm apelos mais complexos. Existem obras que a animação não ser mega fluida impacta. Existem obras que ter essa animação não impacta. Tem obras que obras de uma luta corporal não vale a pena você encher. Tipo Cowboy Bebop. Isso é legal, um monte de brilhinho, um monte de close, um monte de corte na câmera. Não, é pra ser mais realista, pra ser mais pé no chão. Não é uma luta lúdica, é uma luta real. Então você entender cada movimento, mesmo o movimento sendo simples, é o suficiente. Mas existem obras, tipo Dragon Ball, que é uma delícia tá cheio de brilho. Isso justifica você nem ver o Vegeta na porra do Vegeta no Blue Evolution? Não. Mas ao mesmo tempo, existem obras, como Demon Slayer, que é mais brilhinho,
entendeu? Existem obras que é uma movimentação mais fluida. Existem obras que querem manter o character design do personagem como belo, então eles não vão distorcer. Existem obras que, se você pausar, vai ter um crime acontecendo. Óbvio, porque não foi feito pra pausar. Então, são técnicas e apelos diferentes. E você tem uma preferência, eu prefiro Fate. Prefiro a beleza de Fate. Beleza, é uma preferência. É uma característica de preferência. Então, a minha única diferença é, eu acho que a minha preferência está condicionado à qualidade média da obra, o que a obra pede pra si. Tá vendo qual ponto? Isso vem muito porque a gente tá em um mangá de luta, onde o apelo dele é óbvio. Todo mundo vai querer ver uma luta boa, bem feita e bem animada. Mas aí tem quem ganha Ashura. Tem Baki, gosto de dar dois exemplos, porque quem acha tem muito mais luta. E a partir da segunda temporada fica muito competente as lutas e as lutas empolgam. Já Baki, mano, tem luta em Baki que é um soco só. E mesmo assim é mega bem feita. Então, mesmo em obras que não estão no mesmo gênero, e tem às vezes apelos similares, tem características diferentes. Porque é muito fácil vir aqui, só tudo ser excelente. Mas a vida não é assim. A vida não é morango. Então, qual seria, para você, para One Punch Man, para a obra que você gosta, a qualidade mínima para você gostar e a qualidade mínima e a qualidade inaceitável? Aí que temporada sai cada vez mais e mais animes feitos a toque de caixa e com uma qualidade porca. Então toda essa desgraceira que tá acontecendo com One Punch Man 3 é um sintoma de algo maior. E é claro, a senhora J.C. Staff tem aquilo que eu falo, o anime não tem que ser bom, ele não pode ser ruim. E qual é a linha desse ruim? É sacanagem você pegar um problema que tem isso mesmo. O consumo passivo, é uma merda o consumo passivo. Ali a sua culpa no mercado? Dropa, porra. O anime tá ruim, dropa. Porque eles tentam morder mais do que eles conseguem mastigar, né? Como eu disse antes, esse estúdio tem gente boa trabalhando pra eles. Inclusive, eles têm bons exemplos de anime de ação, como Danmachi e o Toaru Railgun. Esse último foi o melhor anime deles em quesito de produção visual. Bastava eles entregarem One Punch Man pra essa linha de produção, que é mais focada em ação, e o resultado seria infinitamente melhor do que está saindo agora. Eles não fizeram isso, provavelmente porque estão atolados de trabalho. Mas isso só mostra uma coisa. O One Punch Man não era uma prioridade pra J.C. Staff. E o pior é que eles já têm essa má fama de pegar muita coisa há um bom tempo. A gente viu que a segunda temporada não ficou legal. Então por que o comitê entregou o anime pra eles de novo? Provavelmente por razões financeiras. Eles são mais baratos e têm mais disponibilidade. Mesmo tendo ficado meia boca, o One Punch Man 2 ainda lucrou, então pra eles não era um grande problema. O que entra de novo nessa questão dos comitês priorizarem velocidade e orçamentos baixos do que a qualidade final do bagulho. E o pior é que esse sistema continua a funcionar porque parte do público tá acostumado a aceitar produções chechelentas. Mesmo quando eles reclamam, eles continuam assistindo. Agora mesmo a galera que tá reclamando do One Punch Man tá assistindo essa porcaria. E para o comitê... Mais ou menos. É fluxo de ação primeira, né? Lê do que você tá falando. Existe uma diferença de uma obra que ela começa ruim e uma obra que se torna ruim. Tipo Dragon Ball Super. Que é o quê? Você tá mais para um abuso de amores, uma manipulação de amores. Por quê? Você já ama o One Punch Man por causa da primeira temporada e por causa do mangá. Então o que você faz? Você faz o anime barato o suficiente para apelar para aqueles que só querem estar por dentro. Tá vendo qual ponto aqui? Ou seja, não é tipo igual um Pokémon, onde 90% dos jogos são medíocres. É comparável com Pokémon, é comparável com Pokémon. A diferença é que você não tem um excelente em um Pokémon. A questão de Pokémon é literal, que é um jogo da infância, é um jogo que precisa de pouquíssimos apelos para máximos retornos. Já o One Punch Man, eu acho que não. E a qualidade média das obras é exatamente porque se a obra é barata, a obra é feia por quê? Porque ela é barata, porque ela é rápida. Então, para ela se pagar, ela precisa de pouca coisa. E como há pessoas que têm um senso crítico mais baixo e de consumo passivo, culpa da internet, streamer, Fordismo, manipulação e blá blá blá, às vezes você só precisa de um anime que bombe e por aí vai, né? E há, como eu disse, obras que podem ter essa qualidade média mais para baixo. O problema é exatamente como você aloca esse tipo de recurso. E o problema é, 90% desses Isekai lixo não faz sucesso. No máximo eles se pagam. E olha lá. Isso é tudo que importa. Por que uma empresa vai melhorar a qualidade do produto se ele já vende mesmo sendo medíocre? É a mesma coisa que acontece com Pokémon, por exemplo. Ano após ano a Game Freak lança um jogo mais porco e medíocre que o outro. E sempre ela bate recorde de vendas porque os fãs, apesar de ficar reclamando, compram do mesmo jeito. Só pela mediocridade não poderia fazer as empresas viverem no medíocre? É porque eu não tô apelando pela mediocridade, eu tô apelando pela mediocridade bem feita. Se a obra for medíocre, se for mal feita, a gente reclama. Tá vendo? Então é mais um nichador de qualidade da minha reclamação do que, esse anime aqui nem precisava de animação decente. Não é esse o ponto, não. A diferença é que você entender os apelos da obra e saber pegar a economia inteligente da obra é difícil, né? É difícil. Por isso que é diferente um reset de percepção, tipo Dragon Ball Super, um anime onde ele soube usar bem os seus recursos. A diferença eu acho melhor você só complexar os seus bons, não nichá-los.
O mais irônico disso tudo é que enquanto os fãs de One Punch Man estão chorando, os de Soul Seiya no Frieren estão rindo à toa, pois o milagre que a Madhouse fez na primeira temporada do One Punch Man, ela repetiu com o Frieren. E se a Dora Bandai tivesse sido paciente e esperado os caras ficar disponível, a segunda e talvez até a terceira temporada poderia ter tido uma qualidade parecida. Então no final do dia, meu bruxo, o verdadeiro culpado é essa linha de produção desenfreada que se tornou a produção de animes moderna. Pra um anime ter ali uma boa produção, você precisa dar tempo adequado para as pessoas trabalharem, condições humanas para eles não ficarem sobrecarregados e principalmente você precisa de produtores, diretores e animadores muito habilidosos. E One Punch Man 3 não tem nada disso e é por isso que tá saindo essa bicheira. Agora, eu estou ansioso. Eu sei que é meio sacanagem em defesa da mediocridade no momento atual, mas é por causa de Demon Slayer e essas coisas. A gente nunca tá no equilíbrio, né, mano? A gente nunca tá no equilíbrio, acho que a gente nunca vai estar. Que é o quê? Se a gente tem obras com uma animação super mega detalhada, aspectos de roteiro, aspectos de adequação, aspectos de adaptação. Por exemplo, esse novo One Punch Man copiando quadro a quadro, sakugas, estruturas de impact frame, blá blá blá. As pessoas não acabam. Ou seja, não adianta a indústria mudar se o medíocre que tá assistindo é o mesmo. Esse é o ponto que eu sempre reclamo. Tipo, beleza, a gente não pode estar refém do que a indústria faz. Porque você pode simplesmente se desenvolver. Até porque você pode amar animação, amar estrutura, amar fidelização, amar adaptação, num momento que não é esse o meta, entre aspas, de você se fazer. Sintetizando de uma maneira um pouquinho melhor, saber o que uma obra se faz como bom e ruim, e os impactos disso separados do seu viés artístico. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.